Nós vamos para mais uma live sobre abundância. Que energia é essa que todos nós sabemos que ela existe e não conseguimos conectar com ela? Então hoje eu convido vocês a estarem comigo nessa conversa onde a gente vai aprofundar mais um pouquinho sobre as perguntas. As perguntas, elas são mais importantes do que as respostas, né? E muitas vezes na nossa vida a gente deixa de fazer as perguntas achando que tudo é imutável, não tem como mudar, né? Então eu quero chamar vocês hoje para poder refletir o que vocês consideram até hoje que é imutável, que vocês acreditam que não tem como mudar. Então, muitas vezes, quando a gente determina que isso ou aquilo é imutável, nós deixamos de aproveitar outras possibilidades que a vida nos oferece. Vou começar com uma história, né? Que dentro dos livros do Gary Douglas eu estudei e vi que um pai falou que enquanto ele não visse todos os filhos muito prósperos, ele não morreria, né? Então ele não descansaria. E aí, com isso, qual a crença limitante que a gente pode observar nessa dinâmica, né? Dessa crença aí, que se o pai falou que enquanto os filhos não estiverem prósperos, ele não morreria. Então, que pessoa em sã consciência quer que os pais morram? Ninguém, né, gente? Então, nesse livro foi relatado que a filha que ouvia muito isso do pai, ela acabou tomando isso como verdade, preferindo não ficar rica, porque o pai falou que só ficaria sossegado e morreria quando os filhos estivessem prósperos. Então ela tomou isso para a vida dela como crença e ela levou pela vida, não se permitindo a ter dinheiro para poder garantir que o pai dela ficasse mais tempo em vida. Então essas crenças que nos fazem a gente ficar se limitando, né? Muitas das vezes a gente deixa de fazer algumas perguntas ou deixamos de criar a nossa realidade. E vocês, o que vocês têm feito da vida de vocês? Como vocês sabem, quando eu converso sobre abundância, a live, a maioria das coisas que eu falo aqui são perguntas, porque eu quero levar vocês num momento de consciência em que vocês possam reconhecer essa energia e ver aonde que vocês mesmos estão se limitando, aonde que vocês mesmos estão se bloqueando, hein? E aí, o que vocês pensam sobre isso? Então, todas as perguntas que eu fizer, eu vou dar um breve tempinho para vocês pensarem e vou passar para outra pergunta, para vocês não terem que ficar repetindo a live toda hora para poder observar as perguntas. Então, quando a gente ouve, quando criança, sobre a questão do dinheiro, né, a gente leva isso para a vida e muitas vezes a gente deixa de ser um pouquinho diferente, né? De fazer um pouquinho diferente porque nós acreditamos no que foi falado para nós. Então vamos para as perguntas, né? Vocês duvidam que vocês conseguem mudar a realidade de vocês? Então vocês pensam um pouquinho aí, vocês duvidam disso? Isso é uma pergunta boa, né? Porque muitas vezes a gente acaba se limitando. Vocês duvidam que vocês podem ganhar dinheiro de uma forma fácil, alegre, né, e com glória? Então são perguntas que eu vou fazer para vocês e para vocês irem refletindo. Então vocês pensam que o dinheiro vem só com dificuldade, né, não vem com facilidade. Vocês focalizam nos problemas? Quando vocês, no decorrer da vida e no dia a dia, vocês focalizam nos problemas ou tenta ir para soluções? Vocês focalizam nos problemas ou tentam ver algo bom nos problemas, né? Que a gente fala que são os desafios, né? Vocês escolhem qual caminho? Vocês escolhem focalizar no que não vai fazer vocês crescerem ou vocês focalizam em algo que vai fazer vocês crescerem? Então vou fazer hoje as perguntas mais devagar, porque essa energia da abundância, gente, ela é muito forte, né? Eu sinto ela muito forte, que a live minha da abundância em comparação com a de constelação, eu sinto uma energia muito grande de disparar a falar. Então é uma energia muito forte, porque ela vem de algo que tem dentro de nós. O que tem dentro de vocês, aproveitando então, que faz o coração de vocês baterem numa batida muito forte
e numa coisa boa, numa energia alegre, o que faz vocês estarem num momento muito feliz na vida de vocês. Pensam aí um pouquinho, o que vocês, quando vocês estão realizando algo que faz o coração de vocês pulsarem de uma forma de bater, né? De uma forma diferente, mais alegre. Reconhece aí essa energia. O que eu vou fazer hoje, gente, são exercícios da abundância, tá? Para vocês começarem a pensar. O que vocês hoje, se falasse assim, o que você poderia fazer que você gosta muito, te faz muito feliz e você ganharia dinheiro com isso? Desconsidera o dinheiro. O que hoje, se você pudesse fazer, que você gosta muito de fazer, que você sente um prazer enorme de fazer, você faria? Essa pergunta é muito boa, né? Independente do dinheiro, independente se vai dar dinheiro, se não vai dar dinheiro, eu já falei com vocês que o dinheiro segue a alegria. Então, quando vocês fazem algo muito alegre, coisa que faz o coração bater mais forte, vocês atraem essa energia da abundância, seja ela qual for, qual nuance ela for, né? Se ela for em espécie, se ela for na questão mesmo de pessoas, porque, gente, é muito curioso também que a gente também, com essa energia da abundância, a gente atrai pessoas que contribuem para nós sermos melhores. Então, não é propriamente dito, como eu tenho falado desde a primeira, não é propriamente dito a espécie da moeda, né? Então, também pessoas, né? Pessoas, lugares. Às vezes a gente vai em algum lugar e aí tem aquele balcão para colocar os cartõezinhos de visita e na hora que você está colocando o cartãozinho aparece uma pessoa que também vai colocar o dela e vocês trocam ideia e aí a gente chama de network, né? Network para hoje, para o mundo, eu acredito que é a forma mais fácil de desenvolver e promover negócios, sabe? Network. Então, quando eu tenho o meu produto, quando vocês têm um produto e a gente se organiza, se reúne para poder a gente falar sobre o nosso produto e o que vocês vendem, o que eu vendo, a gente ali faz muitas possibilidades. Então, network é uma coisa que vocês que empreendem, que fazem do trabalho de vocês algo como fonte de renda, networking é importantíssimo, porque vocês começam a divulgar, né, gente? E aí eu só nem ia entrar nesse assunto, só para poder fazer uma observação. Já viu quando a gente é criança, que network você relaciona com pessoas que você nunca viu, né? Eu já fiz vários networks com outras pessoas e a gente tem contato com pessoas que a gente nem imaginava o serviço que ela presta. Então a gente começa a conversar com estranhos, né? A gente, quando era criança, o que a gente ouvia falar? A mãe da gente falava pra gente: não fale com estranhos. Não fale com estranhos, gente. Olha só como que a gente fica preso nas coisas, né? E no network a gente tem que falar com estranhos, porque quem é conhecido, né? As pessoas que já não são conhecidas, elas ou gostam ou já não gostam do serviço que a gente presta, porque elas já conhecem, né? O que a gente faz, né? Apesar de que depois que na quarentena que eu comecei a divulgar meu trabalho, que as pessoas estão sabendo esse meu outro lado, né? Então faltava um pouco de divulgação da minha parte, né? Que a quarentena veio me ajudar para poder eu divulgar esse lado meu de terapias holísticas. Então só agradecimento que eu tenho. Então, quando a gente tem essa crença que não fale com estranhos, num workshop de network, né, quando a gente encontra em um lugar para poder falar de negócios, só tem estranhos. Aí vocês não vão falar com estranhos? Os negócios mais bem-sucedidos a gente realiza com estranhos, gente. Se vocês forem ver dentro do ramo que vocês atuam, as pessoas que não são conhecidas de vocês são as pessoas que procuram vocês. Vê se isso é verdade aí para vocês. Então, assim, acaba que essa crença, né, de não conversar com estranhos, ela traz, às vezes, de você não divulgar a sua marca, não divulgar o seu produto. Então, a gente se fecha, né?
Mas quando a gente já é essa energia do nosso negócio, né? Como eu faltava essa parte aqui do mundo virtual, né? De acesso às mídias. Mas quando a gente já é essa energia do que a gente acredita, do que a gente gosta, essa energia ela extrapola qualquer lugar, né? Então eu não sei estar nos lugares sem conversar sobre constelação, sobre física quântica, sobre as terapias que eu estudei, porque isso para mim já é verdade, já é a minha filosofia de vida. Então quando vocês estiverem em qualquer lugar, a oportunidade de vocês falarem o que vocês fazem, do produto que vocês vendem ou do serviço que vocês prestam, vocês não podem perder essa oportunidade de falar, porque muitas pessoas não sabem, às vezes, o que a gente faz, né? Então, só entrei nessa questão do network porque eu achei engraçado dessa crença limitante, né? De não falar com estranho. E justamente são as pessoas que nos dão mais retorno, são as pessoas que, às vezes, a gente não tem tanto convívio, né? Não convive, que não tem muita ligação. Então, gente, vou continuar com as perguntas, só fiz esse adendo aí para poder colocar o network para vocês pensarem sobre os negócios de vocês, os serviços que vocês prestam, os serviços que vocês às vezes não falam em detrimento do que as pessoas vão falar, né? Então, às vezes, vocês deixam de divulgar algo que para vocês é valoroso, porque os julgamentos que podem acontecer, a forma que vocês vão falar no vídeo, fazer as fotos, né? Então, hoje em dia, quem não se comunica se estumbica, né? O Chacrinha já falava isso. Então, a gente hoje tem uma ferramenta muito poderosa de divulgação do nosso trabalho, que são as mídias sociais, né? Então, para quem trabalha com qualquer tipo de prestação de serviço, de vendas de produto, não pode perder a oportunidade de divulgar dentro dessas mídias sociais, né? Então, vocês acreditam que vocês não são capazes de criar mais do que vocês têm? Né? Então, essa é outra pergunta muito boa, né? Se vocês não acreditam que vocês são capazes de criar uma realidade financeira diferente, pensa aí, se vocês têm essa ideia aí, tipo assim, eu não consigo criar algo diferente nessa minha parte financeira. Porque assim, gente, como eu sou da área de educação, eu descobri um caminho também que eu gosto. Então, nos primórdios da humanidade, né, quando a gente vai estudar os grandes pensadores da humanidade, eles eram tudo o que eles queriam ser, né? A humanidade foi avançando e foi muito se especializando, né? Então, com isso, foi perdendo muito aquela questão de saber tudo de tudo, né? Saber um pouco de tudo, né? Hoje em dia as pessoas sabem muito de um pouco, né? Que se especializam bem focalizado em um assunto específico. E a gente foi criando a crença, né? Que quando a gente faz muitas coisas, a gente não faz nada bem, né? Então, graças a Deus, eu não tenho mais essa crença, eu não tenho, porque eu comecei a ver que tudo que eu coloco energia, eu me dedico, eu sou capaz de fazer bem feito. Então, independente do que as pessoas vão falar, tem também aquelas que vão falar bem, né? Então, eu tenho que contar com as pessoas que conectam com a minha energia. Se quem não me conhece, não conhece o meu trabalho, fala do meu trabalho, ela fala de um lugar que não conhece, né? Então, vocês têm que começar a olhar para o que vocês fazem diferente do que vocês estão acostumados a fazer, sabe? Porque muitas coisas vão mudar, muitos paradigmas vão mudar, muitas realidades vão mudar. E às vezes a gente fica num trabalho fazendo aquilo porque já é uma segurança, já é algo que os seus familiares todos fazem, e aí vocês deixam de fazer o que vocês gostam de fazer, né? E vocês, essa pergunta que eu falei de focalizar nos problemas, como que vocês têm feito essa dinâmica aí? Vocês têm focalizado nos problemas ou focalizado nas coisas positivas que os desafios nos trazem, né? Então, eu tenho feito questão de colocar nos meus stories
não pelo ego, porque graças a Deus eu tô começando a desvincular essa imagem, mas eu faço para as pessoas acreditarem que o dia delas dá para organizar de uma forma que seja bom para elas, entende? Então, ontem eu coloquei os cursos que eu fiz ontem. Então, ontem para mim foi um dia super produtivo. Por quê? Porque eu sentei, gente, para poder estudar mais de um assunto que eu gosto. Quanto mais eu sei, mais segurança eu tenho de fazer o que eu faço. E não tem como a gente ir para qualquer lugar se a gente não estiver preparado, né? Então, eu estou fazendo 2 cursos online e ontem apareceu uma resposta de um e-mail que eu estava esperando, de outro em julho para eu fazer. Então, não estou perdendo a oportunidade de investir o dinheiro em retorno para mim. Eu já falei isso com vocês na live da abundância. Vocês têm que começar a colocar o dinheiro para gerar mais dinheiro. E uma forma de gerar mais dinheiro é vocês se capacitando, vocês olhando para os sonhos de vocês. Quem tem sonhos aí, igual eu tô vendo aqui, de atuar como psicopedagoga e planejar isso, gente, isso aí é colocar uma coisa escondida lá dentro, guardada, do lado de fora. Quantos sonhos nossos estão guardados nas caixas? Sabe aquelas caixas de sapato que você guarda lá e o sapato fica guardadinho e você fala assim, eu vou usar ele um dia, eu vou usar ele um dia, eu vou usar. E tá passando tempo, né? E aí, quando vocês abrem a caixa, às vezes é perigoso, o sapato tá fora de moda, tá, né? Que o tempo também, mesmo estando fechado, desgasta. E aí vocês deixaram de fazer algo que tocava o coração de vocês, né? E para fazer coisas que dava mais segurança. Mas eu já falei com vocês que essa live de abundância é justamente para isso. Que segurança é essa que a gente acha que tá tão seguro, né? Essa pandemia mesmo veio mostrar tantas coisas que tudo que era tão imutável ficou mutável, né, gente? Tudo que era tão fixo ficou totalmente relativo, né? Então a gente vê aí voos cancelados, Olimpíadas que nem em épocas de guerras foram canceladas. Então não existe o imutável, né? Não existe a questão da gente achar que tudo vai ser sempre do mesmo jeito. Então é a hora de vocês, quando eu posto isso nos meus stories lá, das coisas que eu faço, é para vocês verem que tudo é possível e a gente tem que canalizar essa energia, senão a gente procrastina, sabe? A gente procrastina muito, porque é muito mais cômodo eu pegar a Netflix, ficar vendo Netflix, comer uma pipoca, do que eu sentar ali, igual ontem eu sentei. Fiquei direto estudando até 9h30 da noite. Então, assim, isso me dá prazer, porque eu sei que eu tô buscando algo que além de me melhorar profundamente, né, porque a gente tem um despertar de consciência muito grande, que a gente começa a estudar profundamente os temas que a gente tem visto, né, dentro das constelações, a gente também começa a abrir horizontes e possibilidades, né? Então, eu tô com várias ideias, as ideias todos os dias, gente, bate na minha porta, todos os dias. E aí eu tenho que ver o que é para me agregar valor e o que é para me distrair. E é isso que eu vou perguntar agora para vocês. Quais são as desculpas que vocês têm utilizado para se distrair? Essa pergunta é muito boa. Quais são as desculpas? Quais são os medos que vocês têm utilizados para distrair? Quais são as fraquezas que vocês têm reforçado para vocês não fazerem algo que vocês querem muito, né? Então, ó, medo, distração, isso tudo leva a uma procrastinação, né? Então, quando eu invento muitas desculpas, eu crio muitos medos para minha vida, eu crio ao mesmo tempo uma forma de eu não estar nessa minha potência, né? Eu crio formas de eu não estar realizando os meus sonhos, né? Então não adianta só sonhar, tem que realizar os sonhos. Então quando eu fico me distraindo, eu acabo deixando de criar algo que para mim pode ser
altamente abundante, né? Então, altamente prazeroso. Então, quantas vezes que a gente deixou de fazer algo simples, né? Fácil de fazer, mas a gente ficou pensando acho que eu não vou fazer. Acho que agora não é o momento. Quais são as distrações que vocês estão utilizando para não viver o sonho de vocês? Quais são as distrações? Vão pensando aí que eu vou fazer mais pergunta. E por que eu tô fazendo essa pergunta? Porque a gente se distrai muito, gente. O celular é uma ferramenta poderosíssima de muitas coisas, igual eu tô falando com vocês. O celular, ele possibilita a gente conversar com outras pessoas que estão longe, possibilita a gente ter os acessos à internet, nas redes sociais, no Google da vida, faz a gente agilizar coisas que antes era tudo muito difícil, né? Mas ele também faz a gente ficar preso na Matrix, né? Então, o que eu vou fazer do uso do celular como ferramenta de progresso, né? Pra gente não se distrair. Então, a gente fica... quando vocês, não sei se vocês têm um aplicativo no celular de vocês conseguem ver o tempo que vocês utilizaram cada aplicativo. Então, o que esse tempo que vocês gastaram nessa energia, né? O que vocês poderiam estar fazendo em prol de vocês, dos sonhos de vocês, das coisas que vocês gostariam tanto e fica inventando um monte de desculpa para poder não fazer. Que a gente inventa desculpa, gente. Eu tô falando isso porque eu falo do lugar muito pequeno, que a gente cria o tempo todo empecilhos pra gente ser a nossa potência, né? Então, quando a gente vai tomando consciência dos nossos planos, né? Do porquê que eu estou aqui, o que eu vim fazer aqui, qual é a minha contribuição nesse mundo. Quando a gente começa a focalizar nisso, que a gente tem que focalizar, a gente começa a traçar um roteiro muito seguro, sabe? Um roteiro muito seguro e também um roteiro que vai atrair pessoas que vão contribuir para os sonhos de vocês. Isso que eu tô falando não é ilusão, não é mentira. Hoje eu estava conversando com uma pessoa e nós estávamos conversando segunda, então hoje é quinta-feira. Nós estávamos conversando segunda sobre, eu estava colocando ela para frente, sobre os projetos dela e eu colocando ela para frente. Hoje ela me ligou que uma pessoa mandou um WhatsApp para ela, convidando ela para fazer o que a gente estava programando ela fazer. Então, quando a gente coloca os nossos planos em andamento, a gente vai encontrando pessoas no meio do caminho que nos favorece a cumprir isso, entendeu? E com alegria, com facilidade. Usem essa frase para vocês, gente. Essa frase, eu amo essa frase e eu acho ela muito pertinente. Tudo vem à minha vida com facilidade, alegria e glória, né? Então, quando a gente está nesse centro de acreditar e de ter certeza que a gente realiza tudo com muita facilidade, com muita alegria, com muita glória, porque nós somos filhos de Deus, a gente acessa uma energia muito forte de abundância. Então, quando vocês começam a criar a realidade de vocês, vocês começam a atrair pessoas, coisas e dinheiro que vai contribuir para o sonho de vocês, né? Já dei vários exemplos para vocês nas lives aqui das coisas que eu criei e tenho criado e aparece mais coisas. E aí por isso que eu falo com vocês, tem aparecido muitas ideias, tem batido a minha porta. Mas eu estou tendo o cuidado de estar na consciência para poder ver o que é válido para mim nesse momento e o que não é válido, né? Então, gente, o que vocês têm feito e se negado a ter uma relação melhor com o dinheiro, com a sua vida financeira, né? O universo sempre conspira ao nosso favor, sempre. A gente tem que acreditar nisso, né? Quando a gente planeja alguma coisa, os céus diz sim, né? Diz sim. Eu já falei isso com vocês da energia do universo. O universo sempre diz sim para nós, sempre sim. Então, que sim é esse que vocês estão autorizando o universo dizer, né? É o sim para coisas positivas,
para coisas que fazem vocês crescerem, ou é um sim para as coisas que fazem vocês serem menores? Ó, várias perguntas, hein? Essa live é boa depois voltar e ir anotando essas perguntas, né? Então, gente, tudo que eu tenho falado com vocês são exemplos de distrações que a gente usa, né? O medo é uma distração, a procrastinação é uma distração para a gente não atender, não cumprir o nosso propósito aqui, que às vezes a gente, do nada, quando resolve fazer algo, aquilo tudo flui, né? Tem gente que a gente tem acesso que começou do pequeno e de repente o negócio fez assim, puf! Porque aquilo dali já era um propósito e um sonho da pessoa e às vezes faltava, ela acreditar nela. Hoje em dia falta muito isso, tá, gente? As pessoas deixarem de se julgar e acreditar muito nelas, né? As pessoas não têm acreditado nelas. As pessoas acham que sempre o outro faz bem feito, é melhor. Ah, não, eu não vou... Eu sempre incentivo as pessoas a fazerem os cursos que eu faço, porque espaço para todo mundo tem, entendeu? Cada um faz de uma forma. Existe o cliente certo para o terapeuta certo. Então existe o produto certo para o cliente certo, né? Que às vezes a gente vê, por exemplo, os doces, né? Num valor X, por exemplo, vamos colocar um cento de doce, nem tem muita noção, gente, a R$40 e tem tal pessoa que vende por 100. Aparece cliente para os 40 e aparece cliente para os 100. Então, quando a gente trabalha com algo que a gente acredita, existem pessoas que acreditam. Então, a questão do valor também das coisas são os valores que nós acreditamos que nós merecemos, né? Então, a gente, quando vai dar preço em alguma coisa, vai dar valor em alguma coisa, a gente coloca um valor que a gente acha leve e bom para nós, né? Então, quanto mais eu vou me capacitando, mais eu vou estudando, eu sei o valor que eu tenho para aquele cliente que chegou ali até a mim. Então, eu tenho várias ferramentas que me facilitam hoje atender constelações de uma forma muito rápida e muito eficiente, porque eu fiz alguns caminhos a mais, né? Eu caminhei um pouco a mais, ainda tem muita coisa que caminhar, que me facilita e contribui para o meu atendimento, né? Então, hoje, quando eu atendo, eu sou a soma de tudo o que eu busquei, né? Então, eu acredito que vocês também, dentro do que vocês fazem, vocês são a soma disso. E aí, na hora de cobrar, na hora de ver o valor, o que vocês têm feito? Vocês acham que as pessoas não vão pagar? Vocês acham que tá caro? Vocês acham que não merece o valor que, na verdade, vocês merecem? Porque até nisso, gente, a gente faz. Até nisso a gente se bloqueia. Até nisso a gente se distrai. Porque quando eu fico na dúvida qual o valor que eu vou cobrar, eu posso até pensar assim, não, eu não organizei ainda o que eu tô fazendo. E aí você vai perdendo tempo, né? Aí você fala assim, não, gente, eu vou começar a vender doce, aí eu tô comprando as embalagens, tô comprando as coisas para fazer o doce, e aí você mesmo vai perdendo tempo. Quais são as desculpas que vocês têm usado para perder tempo e dinheiro? Então, quando a gente começa a ter acesso a essas perguntas, eu quero que vocês aí nos comentários relatam para mim se faz sentido, que muitas vezes a gente fica inventando desculpinha, gente. Desculpinha. Pra gente não cumprir os nossos propósitos, né? Agora em maio eu ia começar uma formação que ia até em janeiro e 2 finais de semana por mês em São Paulo, né? Então eu organizei para poder fazer o curso tudo direitinho. Eu seria a primeira pessoa em Minas Gerais a ter essa formação, né? E aí como que eu falo com vocês? Como que eu descobri isso? Porque eu cheguei para a pessoa que dá o curso e falei com ela assim, tem alguém lá perto de Uberlândia e Araguari que atende essa terapia? Eu fazendo um curso básico dessa pessoa. Aí ela falou assim comigo, não, lá não tem.
E como eu sei que Uberlândia é próximo de Brasília, eu virei e falei assim, né, mas é bem perto. E lá em Brasília tem alguém? Ela falou assim, lá em Brasília tem uma pessoa que formou comigo, que eu confio muito no trabalho dela. E eu falei assim, e BH? Ela, não, BH não tem. Na hora que eu fui conversando com ela, gente, eu não comecei a conversa com essa intenção. Eu não comecei a conversa com essa intenção. A minha intenção era indicar para uma pessoa lá em Uberlândia a fazer passar por esse processo que a pessoa está com depressão, para passar por esse processo, para procurar uma consciência, entende? Eu não tinha nenhuma outra intenção, era mais mesmo de passar o contato para essa pessoa lá em Uberlândia, da pessoa de Brasília. Só que aí eu pensei, ó, mas às vezes ela pode, às vezes, vir em BH. E aí na hora que eu falei com ela se em BH tinha, ela falou assim, não. Eu falei assim, mas nenhum lugar mais perto para a pessoa ir? Não, em Minas não tem mais ninguém formado. Na hora que ela falou aquilo, não tem mais ninguém formado. Eu falei assim, opa, universo, eu escolho isso, entende? Então, o tempo todo a gente tem as oportunidades de estar atento ao que nos favorece. E muitas vezes a gente não tem olhos para ver, né? A gente está enxergando, mas não tem olhos para ver. E aí, naquele momento, acabou o curso dela, que foi sexta, sábado, domingo. No domingo eu fechei o curso com ela. Eu vou perder essa oportunidade de ter uma formação completa, né? Que é bem valorosa, de valor mesmo humano, de ser a primeira em Minas e também de ser uma contribuição nas constelações, porque o básico que eu fiz desse estudo mais aprofundado foi para me facilitar nas constelações. Então, gente, vocês estão atentos às oportunidades que o universo manda para vocês e vocês não reconhecem? Porque eu poderia, na hora que ela falou de Brasília, eu poderia ter parado o assunto, pegado o contato e guardado. Só que na hora que ela falou Brasília, eu já fui para BH e na hora que eu fui medindo, eu vi que não tinha ninguém. Entende? E eu falei assim, opa, fazer a diferença. Porque a gente tem que fazer a diferença. Seja o que for que vocês forem fazer, vocês têm que fazer a diferença. Porque a gente tem que se nivelar no alto. Né? A gente tem que fazer coisas que as pessoas não fazem. Porque se for para vender buchinha no Parque Alfred, se vocês encontrar lá, vai ter um monte de gente vendendo buchinha de cabelo. Então a gente tem que fazer algo que é um atrativo, né? E algo também que te dê uma base, né? Então, como o meu é de conhecimento e de prática, eu tenho que buscar algo que me fortaleça nisso, para na hora que vocês verem a minha live, mesmo que eu esteja errada, vocês ficam doidos para poder fazer uma constelação. Então, a forma que a gente lida com essa energia da abundância, a gente se torna muito visível, entende? Quando vocês estão conectados com essa energia, quando vocês estão conectados em ser honesto com vocês, de fazer a diferença na sua vida e na vida do outro, porque quando você tem um produto ou presta algum serviço que é um diferencial para a vida do outro, vocês têm uma ferramenta muito poderosa de transformação, gente. E aí, quais são as ferramentas que vocês têm negado a vocês mesmos? Quais são as ferramentas e a potência que vocês são, que vocês deixam de ser por algum motivo ou distração, para vocês não serem, né? Então, quando eu estou fazendo cursos online, que eu estou buscando, agora em julho vai ter outro curso também, que eu estou procurando para mim, que é para mim, pessoal, primeiramente, para minha transformação, para minha mudança. Quando eu faço isso e eu consigo ainda fazer isso para o próximo, isso me dá uma alegria muito grande, que eu consigo transformar algo bom para mim em abundância, entende? E aí, quando você tem certeza dos seus propósitos, quando você é honesto com você, quando você tem firme que o que você está escolhendo é verdade para vocês,
vocês ficam irresistíveis. Vocês ficam numa potência muito grande, vocês ficam insuportáveis, Então, a gente tem que começar a olhar para as possibilidades para a gente se transformar e transformar o nosso mundo, o mundo que está lá fora. E modificando isso, a vibração da Terra vai mudar. Então, quando nas minhas lives as pessoas me retornam e me falam as coisas que tem sido a vida delas depois da live, aquilo dali é bom para mim. Por quê? Se eu falei com vocês, se o outro sou eu e eu sou o outro, enquanto o outro está realizado no que ele faz, ele também traz uma força para mim, né? Então, só para vocês entenderem um pouquinho quando eu falo essa questão que todos somos um, nós todos somos um. Não tem como eu te ferir sem me ferir. Essa frase eu adoro ela. Não tem como eu falar algo com você que não vai me ferir também. Então, essa força que a gente sabe que existe, que todos somos um, ela é tão forte, gente, que só para vocês terem noção, aquele episódio do 11 de setembro, ele não afetou somente os Estados Unidos, né? Não foi só os Estados Unidos que sentiu aquilo. Quando aconteceu aquilo, e foi no dia do meu aniversário, né? Que eu faço aniversário dia 11 de setembro, o mundo inteiro sentiu aquela dor. O mundo inteiro sentiu algo que atravessava as barreiras. Então, se o mundo sente algo ruim, o mundo é capaz de sentir algo bom. Né? Quando existem esses encontros mundiais de yogas, né? Que existem às vezes 2.000 pessoas meditando e vibrando paz para o planeta, num raio às vezes, né? Essa que eu vou falar foi na Califórnia a última vez, num raio de 350 quilômetros, diminuiu o número de crimes, de violência e as pessoas se sentiram mais calmas. Então olha só a potência da vibração. Então, quando eu promovo isso de vocês começar a se conectar com o que vocês vieram para ser e tomar consciência da energia e o potencial que vocês podem ser, na verdade eu não estou fazendo isso para vocês, eu estou fazendo para mim. Não tem como eu avançar se eu não for com mais gente. Se eu for sozinha, vai ter graça nenhuma. Entende? É um egoísmo. Então, quando a gente se conecta com essa potência de ser honesto com a gente fica irresistível, gente. A gente fica um convite para as pessoas. Então, quando a gente se conecta com essa força, a gente se torna muito forte. Então, quando eu falo isso com vocês, eu não sei o que tocou em vocês aí, se puder falar aí, porque eu vou lendo também, se é verdade para vocês isso que eu tô falando, porque eu não quero ficar falando algo vazio aqui de um lugar que às vezes só eu sinto. Eu estou aqui pra gente, mesmo que essa live a gente não consegue conversar, para vocês fazerem essas reflexões, porque quando vocês estão no lugar de vocês e não no lugar que as pessoas gostariam que vocês estivessem, vocês se tornam muito fortes, entende? Então vocês se tornam referência e eu escolhi isso. O que eu escolhi? Só para vocês terem noção, eu gosto de dar exemplo, não é para eu poder ficar na parte egóica não, tá, gente? Como se eu me achasse não, porque eu não me acho, eu tenho certeza. Eu tenho certeza, que às vezes as pessoas falam assim, nossa, mas ela se acha, né? Não, eu tenho certeza. Então, eu escolhi como propósito, desde janeiro desse ano, eu me tornar referência em constelação familiar, né? Então, quando vocês, alguém em Juiz de Fora ou alguém em algum lugar ouvir falar em constelação familiar e falar Renata Grosso, a pessoa vai falar assim, eu já ouvi falar, eu já vi vídeo dela, eu já vi post dela. Então, eu escolhi me tornar referência em constelação familiar. A proporção que isso vai tomar, não sei qual a proporção que vai tomar, mas eu estou receptiva a
caminho que se abrir para mim. Porque eu saio da vulnerabilidade, né? Eu entro na vulnerabilidade e saio da invulnerabilidade. O que é isso? Quando eu abro isso para o universo, eu abro as possibilidades para mim. Que ele pode mandar tudo o que me faz ser mais forte no que eu me proponho, entende? Os cursos, as possibilidades, as pessoas, porque é o que eu falei com vocês de network, né? Quando eu fui parar em São Paulo, gente, eu fui de férias em São Paulo, ano retrasado, em janeiro, e a massagista, que lá em São Paulo muitas pessoas atendem em casa, né? Então, personal em casa, massagem em casa, limpeza de pele em casa, tudo em casa. E aí a massagista da minha amiga foi lá na casa dela para poder fazer a massagem dela, e aí você sabe que eu não sei não ser o que eu sou, e aí a gente começou a conversar, e aí saiu o assunto de constelação. Resumindo, no outro dia ela já queria constelação, então eu estava de férias, eu atendi ela no dia seguinte, e ela virou e falou assim comigo: você só pode vir nas férias? Aí eu falei assim: olha gente, olha como vocês têm que estar atentos. Eu falei assim: não, eu posso vir qualquer época. Se você falar comigo que tem X número de pessoas para eu fazer constelação, ou barras, ou reiki, eu venho. Ela virou e falou assim: então tá. Então eu vou divulgar o seu trabalho e aí você vem. Gente, eu fui para São Paulo, cheguei sexta-feira, fui de avião, entendeu? Fui de avião porque eu escolhi de avião. Fui sair daqui para atender lá, fui de avião, gente. Universo, como que eu posso ser mais poderosa? Fui lá, cheguei em São Paulo 3 horas, comecei a atender 5 horas, 4h30, já estava atendendo, e fui até as 11 horas na sexta, sábado o dia inteiro e domingo na parte da manhã. Então, de uma pergunta dela se eu poderia ir só em janeiro e julho, entende? Então eu poderia falar assim: não, só em janeiro e julho. Não, eu voltei em menos de 2 meses, eu voltei para lá para atender, ainda aproveitei São Paulo, porque eu adoro São Paulo. Então a gente tem que estar atento a tudo que nos faz conectar com o que a gente escolhe, né? Com a gente escolhe. E é importante vocês terem essa honestidade com vocês do que vocês estão escolhendo, né? Então, eu dentro dessas lives, né, tem várias pessoas que estão me perguntando se eu vou na cidade delas. Claro que eu vou, lógico que eu vou. Eu estou aberta a qualquer possibilidade que me aparecer, por isso que muitas vezes eu prefiro atender na casa das pessoas do que eu ter um lugar fixo, né? Porque às vezes fica longe para a pessoa o lugar que eu tenha locado. Então eu abro essa possibilidade, se a pessoa quiser que eu vá na casa dela ou se ela quiser um lugar fixo. Então eu tenho essa possibilidade. Por quê? O meu interesse, gente, é eu atender com alegria. Então vai ser uma forma boa para mim e para a pessoa. Então, aonde aparecer, o que aparecer, eu estou aberta. Vocês estão abertas? Vocês estão receptivos às coisas que o universo tem mandado para vocês? Vocês estão requerendo do universo algo que faz vocês serem maiores? Ou vocês escondem o trabalho que vocês fazem? Ou vocês têm vergonha do que vocês fazem? Ou vocês gostariam de estar em outro lugar e estar fazendo a mesma coisa há tanto tempo porque todo mundo fala que se mudar é perigoso? Olha quantas perguntas. A gente não pode ter medo e nem... Não pode ter medo de arriscar, sabe, gente? A gente tem que ter coragem, né? O mundo é feito de corajosos, né? Quantas pessoas que a gente ouve, lê as biografias aí, que a gente vê que a pessoa vira e fala assim: nossa, eu comecei do nada. Quantas? Bill Gates é um exemplo disso. Começou na garagem da casa dele. E aí? A gente precisa do quê? De alugar um espaço super, mega, ultra atraente para poder a gente começar? Já falei com vocês têm que começar do que vocês têm. Não precisa ter muito ou não precisa ter pouco ou nada. Vocês precisam começar. Quando vocês começam, o caminho aparece, né? Quando o caminhante está disposto, o caminho aparece. Quantas vezes a gente sai para poder fazer uma trilha, uma corrida, algum lugar, na hora que vê, você muda o trajeto totalmente porque deu vontade, sentiu alegria e se aumenta o trajeto.
Quantas vezes vocês têm negado a vocês o direito de vocês serem vocês? Quantas vezes... Gente, olha quantas perguntas. Vocês estão vendo quantas perguntas que eu estou fazendo? São perguntas muito profundas, está mexendo com a consciência. Até eu, quando eu estou fazendo essa pergunta para vocês, eu estou me conectando com essa pergunta para eu poder ver se eu também estou nessa energia. Porque é aquele orar e vigiar, gente. A gente o tempo todo tem que orar. Não orar de prece, é de estar firme nos propósitos e vigiar os nossos pensamentos, para a gente não perder o foco, porque é um treino, eu já falei com vocês que é treino. Então, qual é a contribuição que vocês vieram ao mundo para ser e que não está sendo? Qual é a contribuição? Então, muitas vezes a gente se perde porque a gente não consegue conectar com isso, né? Alice, no País das Maravilhas, ela pergunta ao coelho: Coelho, qual o caminho que eu devo fazer? Aí o coelho olha para ela e fala assim: para quem não sabe para onde quer ir, qualquer caminho vale. e essa frase, né, esse diálogo que a Alice tem com o coelho, ele é fundamental. Porque quando ela pergunta qual o caminho que eu devo fazer, ela está transferindo o lugar dela, a decisão dela para o outro. Quantas vezes vocês deixam para os outros decidir a vida de vocês? Hein, gente? Então, quando a Alice faz qual o caminho, coelho, que eu devo fazer, ela tira o direito dela ser quem ela quiser ser. E aí o coelho fala, como ela perguntou qual o caminho fazer, o coelho fala: para quem não sabe onde quer ir, qualquer caminho vale. Para onde vocês estão indo, gente? Deve estar igual o Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar. E a vida leva. E leva para caminhos que às vezes estão conectados com a energia que vocês não vieram para ser. E aí? Essa live tá arregaçando, gente. Nossa, eu tô achando ela muito boa. Olha a pessoa como que é. Eu estou fazendo vocês olhar as questões de vocês. Vocês conseguem perceber isso? Eu não quero que vocês sejam a Alice. Eu quero que vocês decidem o que vocês querem fazer, né? Então, muitas vezes a gente está aí no planeta Terra, né? Como se a gente estivesse no País das Maravilhas, né? Achando que tudo tá... Deixa eu levar. Que isso, gente? A gente deixa de ser a gente. E aí a gente deixa de ser a potência que a gente veio para ser e de viver os nossos sonhos. E tem coisa melhor do que a gente viver os nossos sonhos? Vocês já experimentaram a sensação de vocês hoje estar fazendo algo que vocês pensaram lá atrás? Vocês já sentiram isso acontecer na vida de vocês? De vocês falar assim: gente, eu pensei isso lá atrás e tá acontecendo agora. Vocês já viveram isso? Gente, é uma sensação maravilhosa. É uma sensação inexplicável de vocês verem que vocês estão fazendo algo que vocês sonharam. Vocês já tiveram isso aí? Vocês pensam aí? Quando vocês resolveram criar a realidade de vocês e aconteceu o colapso de onda, né? Que na física quântica a gente fala o colapso de onda, que aconteceu... Vocês tiveram a consciência de falar: uau! Uau! Vocês já tiveram essa sensação? Eu já tive, várias vezes. É a melhor sensação do mundo. De vocês fazerem algo que vocês haviam planejado, tinha até esquecido, e na hora que veio, você fala assim: gente, olha, eu tô fazendo o que eu tinha planejado. Entende? Então, gente... o que é possível para que vocês tenham força para reconhecer o que vocês estão deixando de ser? O que é possível? O que mais vocês têm que fazer para reconhecer isso? A potência de vocês. Eu gosto de falar potência por causa da força, né, gente? Que a gente veio para ser muita coisa e às vezes a gente não quer ser nada, né? Então, muitas vezes nós levantamos barreiras.
Quantas lives que eu já comecei aqui, já falei com vocês, para vocês entenderem o que eu vou falar, vocês têm que baixar as barreiras. Porque a gente vai construindo, né, com tijolo, 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 umas barreiras na nossa vida, que a gente fala assim, gente, que a gente se fecha, né? Porque quando você constrói um muro, você se fecha e você também impede que o outro te veja e você veja o outro, né? Você se fecha. Então, quais são as barreiras que vocês têm criado na vida de vocês? Quais são as possibilidades que vocês estão negando porque tá cheio de julgamento, né? As barreiras a gente pode colocar também que elas são julgamentos. Porque a gente vai criando tantas coisas que a gente não é capaz, que não é capaz, que não é capaz, que não é capaz, que aí vai ficando um muro muito alto e vocês não conseguem nem ver o outro, nem o outro te ver. E aí, como que vocês vão fazer negócio? Como que vocês vão fazer network? Então, eu quero que vocês atentem para isso, entende? A questão de quais barreiras, de quais julgamentos que vocês estão se fechando. A gente tem que baixar essas barreiras. Para a gente ser o que a gente quiser ser, a gente tem que baixar essas barreiras, porque senão a gente fica muito impotente e fora do nosso lugar, né? Então, ter medo é uma das maiores mentiras que nós contamos para nós mesmos, para nós não conseguirmos o que nós queríamos. Então, ter medo é a maior mentira que vocês contaram para vocês não conseguirem o que vocês sempre sonharam em ter, ou ser, ou criar. Olha, gente, isso é forte, hein? O medo. A gente inventa. A gente começa a falar que não vai dar certo. Então, o medo é a maior mentira que a gente inventou pra gente não ser o que a gente quer ser. E vulnerabilidade é vocês permitir ser o que vocês quiserem ser. Hoje eu estou como dona de salão, faço excelente trabalho, mas nossa, eu comecei a fazer um curso de avaliação de obra de arte, né? E eu tô gostando tanto e eu tô viajando para começar a olhar as obras de artes e tem um curador que me chamou para poder fazer estágio com ele e observar como que ele trabalha. Gente, olha como que muda, né? A pessoa estava fazendo muito bem feito o que ela gostava, né? E aí, de repente, aparece uma possibilidade com o que ela ama. E aí? Muitas vezes a gente fala assim, eu não. Eu tenho medo disso, porque vai que esse homem aí tá querendo outras coisas comigo, vai que esse negócio não dá dinheiro, eu vou ter que gastar dinheiro. Então, ao invés de eu ir rodar com ele para poder ver essas obras de arte, ao invés de estar ganhando dinheiro, eu vou perder dinheiro. Eu já falei com vocês que vocês têm que sair desse lugar. Que quando vocês começam a falar que vai perder, a questão do perder, às vezes a gente perde no primeiro momento, depois a gente ganha, gente. Tem quantos negócios vocês pensam aí que vocês perderam e depois abriu uma possibilidade muito maior? Pensem aí sobre o que eu tô falando. A gente tem que perder o medo de perder, né? A gente não tem que sair desse lugar do medo de perder as coisas. Porque se a gente for pensar na verdade, a gente não tem muita coisa não, gente. Não é? Então, o que vocês estão com tanto medo de perder, né? Para viver uma vida que não é a que vocês escolhem. Tem que pensar nisso, né? E se você é uma das coisas que você escolheu para ser, você se torna muito atraente. É isso que eu falei com vocês. Porque vocês ficam muito visível, né? Então, eu aposto que vocês, olha, a pessoa é abusada, né? Que quando eu converso com vocês aqui, vocês falam assim, opa, eu quero isso pra mim. Eu escolho isso pra mim. Nossa, do jeito que ela fala, nossa, eu quero fazer constelação. Nossa, eu quero fazer bar de Axis Consciousness, porque ela parece que é fera. A gente vende produto nosso o tempo todo. E como vender esse produto? A gente sendo o que a gente quer ser. Porque a gente, sendo que eu vim pra ser, eu fico muito visível, né? Eu fico muito acessível. E aí as pessoas podem ter um monte de constelador, mas as pessoas viram e falam assim, não, vou fazer com a Renata. Quantas lojas que vendem produtos, você fala assim, não, eu vou lá naquela loja.
Pode ser até mais caro, pode ser mais barato, você não quer saber, porque você vai escolher o que você quiser. Entende? Quando eu faço as minhas coisas, né? Quando eu faço frequência de brilho, eu escolho a melhor pessoa de frequência de brilho. Então, quando eu escolho fazer mapa astral, eu faço mapa astral com a melhor pessoa de mapa astral. Sabe por quê, gente? Sabe por quê que eu faço isso? Porque eu escolho essa energia estar comigo. Porque eu estando com os melhores, eu me torno também uma das melhores. Olha que forte. Isso é energia. Aonde você me perguntar, onde na escola, igual a Elisa está falando aí na escola, eu faço o meu melhor, eu entrego o meu melhor, não sei ser meia boca. E eu estou lá de corpo inteiro, né? Então, eu sou professora dos anos iniciais, os alunos que passaram na minha mão e as mães que passaram com os seus filhos na minha sala de aula, elas falam que eu sou inesquecível. Então, quando vocês fazem com amor, com alegria, tudo que vocês forem fazer faz bem feito. Mas uma coisa muito ruim, que às vezes a gente chega num lugar, né, é muito característico daqui o comércio, as pessoas acham que vocês estão indo lá para mendigar, comprar as coisas, né, como se estivesse fazendo um favor para vender para vocês, né. Então, quando vocês entram num lugar que a pessoa gostam de vender, o vendedor, gente, pode ver que você não vai comprar, mas ele desce com o sapato, ele desce com a roupa, ele busca, por fim você fica tão sem graça que você nem ia comprar, que você compra, porque a pessoa te tratou tão bem, fez com tanto amor aquilo que ela se propôs, que é vender, né, que hoje em dia é muito difícil a gente encontrar um bom vendedor, que a gente acaba comprando. E em contrapartida, a gente entra na loja, passou na vitrine, você quer aquela coisa, só tem naquele lugar porque a franquia é só aquela, você entra, você deixa de comprar pelo atendimento que você teve. Então, olha a diferença de você fazer o que você gosta e você não fazer o que você gosta. Porque às vezes a pessoa que está ali vendendo não conseguiu outro trabalho, não conseguiu outra oportunidade, está ali mal-humorada, transfere tudo que é da vida dela para o trabalho, né? Que a gente tem que ter consciência que ninguém tem nada a ver com as nossas situações, a gente tem que ir para trabalhar. E aí a gente vê um monte de gente fazendo algo que não queria fazer e fazendo nada bem feito. Então, o que eu proponho para vocês é que vocês possam escolher o que vocês fazem de melhor, né? E vocês façam com muito prazer, com muita alegria, porque essa energia, o dia passa rápido. Na hora que eu vejo, tanto lá na escola quanto na constelação, que a constelação, gente, já me perguntaram o tempo, né? Depende da constelação. Às vezes eu abro constelação, eu sei a hora que eu começo a constelação. A hora que eu termino é só a hora que eu vejo que acabou a constelação. Então o tempo não sou eu que determino. Eu separo de 1 a 4 horas para fazer a constelação. E na hora que eu vejo, já passou tanto tempo, né? Teve uma constelação, foi muito engraçada. Eu comecei ela às 5 horas da tarde, eu acabei, era quase 9 horas. E aí, na hora que eu vi, já estava quase dando 9 horas, e a pessoa que eu estava fazendo, ela virou e falou assim: gente, quase 9 horas da noite. Mas eu nem vi a hora passar. É igual na escola, às vezes eu tô lá na escola e eu falo assim: gente, já vai bater o sino. Então, quando você está envolvida, você não fica contando as horas para ir embora. Você faz as coisas que você gosta e na hora que vê já deu. Às vezes você tem até que ficar mais um pouquinho para poder acabar de cumprir as coisas. Então, nós devemos, primeiro, nos tornarmos vulneráveis para que a gente possa receber algo que a gente nunca imaginou receber. Então, para a gente estar nessa energia, a gente tem que estar aberto, tá? Baixar essas barreiras, as barreiras de julgamento, né? Essas mentiras que vocês contam para vocês o tempo todo, que vocês não é capaz, que vocês não vão conseguir. O medo, né? Começar a parar de contar historinha de medo para vocês, né? Que nem criança gosta de história de medo. E começar a conectar qual é o propósito da vida de vocês. O que vocês vieram fazer que vocês estão deixando de lado? Guardadinho lá no guarda-roupa, né? Igual o sapato lá dentro da caixa que vocês deixam. O que vocês estão deixando de
ser, fazer e criar que tornaria a vida de vocês mais leve, mais feliz, mais abundante, não somente para você, mas para todos, incluindo a humanidade. Então, gente, espero que com essa quantidade de perguntas que eu trouxe para vocês, vocês possam revê-las e fazerem as melhores conclusões da vida de vocês, mas que vocês possam se conectar com a potência que vocês vieram para ser. Essa live de abundância ela é muito forte e muito reflexiva. Espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo encontro. Um beijo!